make my body go, make our bodies high. Everyone, hoje nós vamos trabalhar com o capítulo número 9, que é sobre stories, com as páginas número 76 until 79. Meninas, olha só, primeiramente nós precisamos pensar em uma ordem cronológica quando falamos sobre história. Então aqui eu trouxe alguns elementos que vocês possuem lá na página número 76. Bom, temos television, repitam aí comigo, television. Temos photography, repitam comigo, photography. Temos aqui, ó, do outro lado, the printing press. Vamos lá, ó, the printing press. Aqui embaixo temos language. Aqui na parte central da tela de vocês nós temos the dawn of man, que são esses desenhos, né, que eram feitos pelos homens das cavernas. E aqui o mais recente de todos, the internet. Então são elementos que nós temos que fazem parte da ordem cronológica de histórias, né? Ou da nossa história, melhor dizendo. Bom, aí na página número 76, vocês têm a primeira atividade relacionada a organizar essa ordem cronológica a partir dos elementos que vocês têm aí. Então vocês têm 6 imagens no material de vocês. E eu queria então que vocês enumerassem essas imagens desde o número 1 como a mais antiga até o número 6 como a imagem mais nova, aquela que vai ser mais próxima da nossa realidade hoje em dia. Então pausem o vídeo e façam essa atividade. Muito bem, dando prosseguimento, lá na página número 77, nós vamos ter então aí 3 frases. E eu vou ler com vocês cada uma delas e gostaria que posteriormente vocês fizessem a atividade. Vou já dizer qual é. Bom, a primeira frase diz o seguinte: Don't forget, não esqueça. No one else sees the world the way you do. Ninguém vê o mundo da maneira que você vê. So, no one else. Então, ninguém mais. E aí eu tenho aqui então 5 possibilidades de complementação para esta frase. Como aqui nós temos várias palavras que são cognatas ou palavras que nós já vimos em sala de aula, eu não vou interferir aqui na compreensão de vocês. Eu queria então que aí no material, na página 77, vocês dessem a complementação para essa primeira frase. Segunda frase, we are all storytellers. Todos nós somos contadores de história. We all live in a network of stories. Nós vivemos em uma rede de histórias. There isn't e não existe. Novamente, vocês têm as possibilidades aqui para complementar. Se vocês já usaram uma aqui, então não tem a possibilidade de usar a mesma complementação na próxima frase. A terceira frase diz o seguinte: A day will come when the story inside you won't breathe on its own. Então, um dia surgirá quando a história dentro de você quiser ganhar vida. That's é por isso. E aí vocês têm as complementações. Lembrem nessa atividade de buscarem sempre os elementos cognatos. Vejam aquilo que é parecido com a língua portuguesa, vejam as palavras que vocês já conhecem e a partir desses elementos, dessas estratégias, busquem a compreensão das frases para fazerem a execução dessa atividade. Lembrem-se que eu não preciso compreender palavra por palavra para ter o entendimento da frase. Basta eu ter elementos suficientes que me ajudem nessa compreensão. Então, façam essa atividade e não esqueçam de me enviar no privado. Dando prosseguimento, então, nós temos lá na página 77 o exercício que diz: qual das palavras melhor completa as frases sobre a importância de histórias? E aí ele começa a primeira frase dizendo: Storytelling is essential.
A contação de história é essencial for the conclusion, extinction or survival of the humanity and provides hope. Né? Então, a contação de histórias ela é essencial para quê? Aí eu tenho 3 opções, da humanidade e também em prover esperança. Então, escolha uma das 3 opções, marquem aí e vamos para a segunda frase. Stories connect us with our cultural and spiritual past. As histórias nos conectam com a nossa cultura espiritual e também com o nosso passado cultural. They help us understand many of our accepted. Elas nos ajudam a entender muito dos nossos ou então das nossas. E aí eu tenho changes, innovations and traditions. Mudanças, inovações e tradições. Então, uma dessas 3 opções aí também melhor completa. Deem uma lida na frase e vejam quais são as opções para completar. Meninos, dando prosseguimento, nós vamos ter então o nosso texto. Nesse material, existem algumas palavras que se repetem ou que aparecem no texto. Então, verifique quais palavras aparecem no material de vocês aí, nesse texto da página 78. Nós temos border, country, television, friend, technology e people. Então, dessas 6 palavras, 4 aparecem no texto. Busquem aí no texto rapidamente qual dessas 6 palavras, sendo elas 4, né, que se encontram no texto, estão presentes aí. Posteriormente, lá na página número 79, nós vamos ler novamente o texto e agora nós vamos completar uma tabela que se encontra lá nessa página. Essa tabela ela faz referência ao itinerário do sujeito, da personagem da história. Então, o personagem ele saiu da Síria e foi para um outro lugar. Lá no material vocês podem localizar só o nome de lugares e isso já vai ajudar vocês na execução dessa tarefa. Certo? Então essa é a primeira parte da tabela, vendo quais são os lugares. Ele saiu de um lugar para outro. Então busquem esses lugares no texto. O segundo momento da tabela é para nos mostrar como é que ele fez essa passagem de um lugar para outro. Se ele fez a pé, se ele fez de ônibus, se ele fez nadando. Então, como foi que ele fez essa travessia, né, esse deslocamento? A terceira atividade, vocês vão retirar... são frases que nós temos no texto, né, que foram retiradas. E aí vocês vão escrever O para opinion e F para fact. Então, de acordo com o texto, isso é um fato ou é uma opinião? Então, vocês vão dar uma lida novamente no material e agora vão ver se isso aí aparece lá como fato no texto ou se é uma opinião acerca do texto. E a quarta atividade pede para vocês encontrarem palavras no texto que tenham o mesmo significado dessas expressões que estão apresentadas aí. Nós temos 4 expressões, 4 frases. E lá no texto nós temos palavras que vão justificar essas frases aí, que vão ter o mesmo significado, na verdade, dessas frases. Então busquem no material lá no texto essas palavras, essas expressões. Certo? Não esqueçam de me enviar as fotos para eu poder fazer a somatória da pontuação. E meninos, é isso. Vejo vocês então na nossa próxima aula, tá bom? Bye bye.